Olá, pessoal. Desculpa a demora porque mudou o login da sala e eu não memorizei. Vão acessando aí que nós já vamos começar. Vamos lá, então. Pessoal, para essa aula de agora, eu preciso que vocês registrem a presença aí na sala, tá? Igual o Murilo acabou de fazer. E peguem o livro de Química 2, que a gente vai falar o capítulo 9 de Química 2. Eu acredito que a gente consiga passar por ele facilmente, porque é um capítulo teórico, tá? Teórico. Então, se é teórico, eu acho que fica mais fácil de a gente entender. Agora, a partir do capítulo de número 10, né, tanto na Química 1 quanto na Química 2, né, que eles vão ter aplicações, aí sim a gente vai requerer pelo menos as 2 aulas da próxima semana, da próxima quarta-feira, nós vamos utilizá-las as duas para fazer o capítulo 10 de Química 2, tá bom? Então, quem quiser depois já dar uma adiantada, eu vou só ligar minha câmera aqui para a gente começar. Quem chegar, chegou. Quem não chegou, chega depois. Deixa eu só ligar aqui, vem para o Whats. Que o Whats vem para o Zoom, desculpa. Vou comprar um webcam hoje lá em Linhares, eu vou atrás disso. Vou ver, eu não encontrei, não tá... Eu não estou encontrando webcam lá em Linhares. Não tem disponível, não achei, até hoje eu não achei. Tenho ido, eu vou em Linhares constantemente, assim, uma vez ao mês, né? Na verdade, alguns dias da semana, na verdade, para pegar os medicamentos da minha avó e do meu avô. E procurei esses dias e não encontrei. Muito, muito ruim. Então, eu estou fazendo essa dinâmica louca aqui de colocar o celular, né? Para mostrar. E vamos lá então, pessoal. Deixa eu compartilhar. Eita, não era isso. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Sai daqui. Livro de Química 2. E aqui a gente vem para esses conceitos chamados de termoquímica. Pessoal, termoquímica. Podem ver que eu estou até um pouco mais animado. Eu acho que o café está fazendo efeito. Mas a termoquímica, a gente viu que é a área da química que vai estudar aí o calor envolvido em uma reação. A gente viu no capítulo de número 8 conceitos que embasam tudo isso que a gente vai ver aqui agora. Daqueles conceitos que a gente viu no capítulo 8, é importante que você entenda, né, o que é exotérmico, o que é endotérmico. Quando eu observo isso, seja na forma de gráfico, seja na forma de números, valores, né? Então isso é muito importante. Também é importante, e eu acho que agora que vocês vão ver a importância desse termo, que eu até falei anteriormente, o ΔH. O ΔH é essa quantidade de calor, né? A variação de entalpia é essa quantidade de calor que vai estar envolvida aí em uma reação, tá? Seja absorvendo, seja liberando calor. Existem, né, diversos tipos de reações químicas, né, pessoal? Então a gente sabe que tem reações químicas que formam produtos, reações químicas que decompõem produtos, reações que separam produtos, reações químicas que queimam produtos, né, substâncias químicas que eu quero dizer. Então todo tipo de reação química tem um ΔH que não todo tipo, né, mas a maioria todos os tipos de reações químicas têm um ΔH, ou seja, tem uma quantidade de calor que faz parte desse processo. Então, nesse capítulo 9, o que a gente vai ver? Duas coisas importantes. Primeiro, que fatores que influenciam o ΔH, ou seja, que fatores que vão aumentar ou diminuir a absorção ou liberação de calor por meio de uma reação química.
tá? Quais são os tipos de ΔH que existem mediante a essas reações que eu estou falando, né? Reações de formação, de decomposição, né? De separação, de dissociação, ácido-base. Então, cada tipo de reação química, né? Evidentemente, como eu falei no capítulo 8, tem uma quantidade de calor envolvida no processo. E é isso que a gente vai definir. Então, esses 2 primeiros capítulos são bem de definições, mas é aquilo que a gente sabe. Tudo que a gente faz de conceito, depois tem que entender o conceito para que depois, na hora que for aplicar, você saiba o que está sendo aplicado ali. Então, não é, é conceito, é teórico, é chato. Ok. Mas você saiba que esse conceito, esse teórico, esse chato, ele vai ser utilizado na aplicação. Então, quando você tem uma dificuldade, deixa eu fechar o WhatsApp aqui. Quando você tem uma dificuldade na resolução de atividades, o que isso me indica? E o que é para você também ficar atento? Que essa dificuldade na resolução, ela está mediada. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado e tá dando barulhinho aí. Não sei quem é, tá? Só desativar, obrigado. Então, todas essas informações, quando você vai realizar um exercício e tem uma dificuldade, eu volto a falar com vocês aqui. Galera, é questão conceitual que está pegando. Você não entendeu o conceito, você não entendeu como funciona. Porque se você entende como funciona teoricamente, na hora que você vê na prática, né, no caso da aplicação do exercício, você vai colocando esses conceitos. Você vai enxergando essa teoria que você leu. Então, tanto o capítulo 8 quanto o capítulo 9 são capítulos fundamentais. Vamos lá, então. Primeiro, nós vimos o seguinte. Nós vimos, ó, é importante. Termoquímica, marca aí no livro de vocês, ó, estuda as variações de calor associadas às variações de calor, ΔH, associadas aos processos químicos, as quais, olha só, hein, muito importante esse trecho, as quais, em geral, são realizadas em recipientes abertos, olha a condição em que são feitos os problemas, onde a maioria dos problemas vão ser resolvidos. Então, se esses fenômenos são estudados em recipientes abertos, aí você tem que lembrar, o que é um sistema aberto? O que acontece com um sistema aberto? Que tipo de fronteira? O que acontece com a energia? O que acontece com a matéria em um sistema aberto? Olha só, hein? Como que eu estou falando que os conceitos dentro de um exercício, eles vão aparecendo. Então, ó, pressão constante. Qual é o fator? Está travando, pessoal, para todos? Vi uma mensagem aqui Não, agora. para mim tá normal. Não, para Essa mim internet da também. pessoa. Para mim tá super normal. Camille, qualquer coisa, entre e saia de novo da reunião para ver. Porque pode ser que você tenha muitas coisas ativas no seu, pode ser que você tenha muitas coisas ativas no seu computador aí, talvez, sei lá, no seu celular, rodando em segundo plano, e isso vai consumindo dados de, né, dados não, né, velocidade de internet pode travar às vezes. Se necessário, pessoal, quando acontecer isso, normalmente o que eu faço? Reinicio o computador. Então, pressão constante é muito importante, é o critério para calcular a entalpia, né? A entalpia, a quantidade de calor envolvida na reação, ela é calculada por meio de um critério, por meio de uma condição. Que condição? Pressão constante. O calor, olha só, eu estou lendo porque eu já li, então eu sei que são trechos importantes. O calor absorvido ou liberado em uma reação química submetida à pressão constante, então, ó, QP significa que a pressão está constante, é a variação de entalpia. Ou seja, quando eu falei lá atrás, olha, esse é o conceito principal que a gente vai usar. Sendo assim, ó, vou usar a frase do livro para confirmar o que eu falei anteriormente. Sendo assim,
A entalpia é fundamental. Tudo que nós vamos calcular vai ser em termos de entalpia. E aí você vai ter que associar as outras coisas relacionadas à entalpia. Que outras coisas? Aqueles conceitos que estão lá no capítulo 8. Galera, química, como ela é uma disciplina muitas vezes lógica, né? Ela tem uma lógica e você pode observar essa lógica. Quando você entende essa lógica, você consegue fluir na química. Mas até você perceber essa lógica, né, esse padrão de estudo que você vai observando, eu aconselho sempre que se trabalhar com capítulos teóricos igual o 8 e o 9, você faça um mapa mental, um resumo, um fluxograma, qualquer coisa com todos esses conceitos que são fundamentais. Eu gosto do mapa mental porque você pega o conceito, coloca ele ali no centro, né, e vai puxando. Olha, desse conceito eu posso vir para esse. Então você consegue ter uma visão melhor. Eu aconselho a fazer isso. E sabe onde colar? Ou na porta do guarda-roupa, não sei se sua mãe vai deixar, mas eu colava todos os meus resumos na época de faculdade, ou na porta de guarda-roupa. Tinha um quadrinho, uma colega minha tinha um quadro. Ela colava nesses quadros, ou na parede. Por quê? Eu estou aqui na frente do meu computador, tem um resumo aqui na frente, onde eu estudo. Tem um resumo aqui na frente, eu consigo visualizar aquela parte do capítulo que eu estou estudando. Então, eu gosto de fazer isso e aconselho vocês a fazerem isso também. Tendo em vista isso, essa outra partezinha aqui também é muito importante. Não é possível calcular a entalpia presente, mas é impossível calcular a variação, como eu já havia dito. Quais fatores podem influenciar no comportamento da entalpia de um sistema? Ou seja, quais fatores podem influenciar na quantidade de energia liberada na forma de calor ou na quantidade de energia absorvida na forma de calor? Olha só, a entalpia, ou seja, o calor envolvido em um processo, ele basicamente sofre interferência da pressão. Mas a gente já sabe que os cálculos envolvendo entalpia, o livro afirmou ali anteriormente, né? Eu também afirmei, todos os autores afirmam isso, né? Na verdade, a gente vai fazendo isso. O critério para se calcular a entalpia é que a pressão seja constante. Então, a não ser que você tenha pressões extremamente elevadas, o que não é o caso, e não tem por que o pesquisador ir atrás disso, a não ser que você tenha pressões extremamente elevadas, mas muito elevadas mesmo. Quando eu falo muito, o livro aqui traz aqui um dado, acima de 1000 ATMs, ou seja, muito elevada. Aí sim, você começa a observar que a pressão, ela influencia no ΔH. Mas, como nós não temos essa condição na realidade, o que a gente tem é que a entalpia é calculada a uma pressão constante, você simplesmente vai entender que ela afeta o comportamento da entalpia só com valores muito elevados. Exceto isso, ela não interfere. Então, pressão, um dos fatores que interfere, ou seja, ela pode influenciar na quantidade de energia que está sendo absorvida ou liberada pelo sistema. Eu gosto muito dessa parte da próxima e da outra também, de físico-química, enfim. Então, ela parte muito desse princípio. Quando você observa que a pressão pode influenciar nessa absorção ou liberação de calor, você tem que ter a ideia de que, bom, se os dados de entalpia são calculados a pressão constante, quer dizer que, na prática, né, no nosso dia a dia, a gente não observa essa variação, exceto se houver uma condição extrema, tá? Extrema mesmo. Agora, duas coisas importantes que estão aqui nessa página interferem, mas interferem assim, invariavelmente na entalpia de um sistema, ou seja, elas conseguem interferir de maneira efetiva na quantidade de calor que é absorvido ou liberado por um sistema. Que fatores são esses? Temperatura, é o primeiro dele. Temperatura, bom, o que é entalpia? Quantidade de calor, né, envolvida na minha reação, seja absorvendo ou liberando. Beleza. Quantidade de calor.
Obviamente que calor, eles não é a mesma coisa, mas temperatura e calor são coisas associadas, né? Por quê? O que é a temperatura? Temperatura é o grau de agitação das moléculas, né? As moléculas absorvem energia, pode ser na forma de calor, de outra forma, mas normalmente na forma de calor, se agitam, e quanto mais agitadas, maior a temperatura. Quanto menos agitadas, menor a temperatura. Então, é fácil observar que se eu diminuo a agitação das minhas moléculas, né, se eu diminuo a temperatura ou aumento a temperatura, evidentemente que a quantidade de calor ali naquele processo também varia. E ela varia de uma forma proporcional. O que isso quer dizer? Quer dizer que se há um aumento da temperatura, a entalpia do sistema também tende a aumentar junto. Ou seja, a quantidade de calor desse sistema, ela aumenta junto. Não sei se ele está absorvendo ou liberando, tá bom, pessoal? Eu estou falando de entalpia, quantidade de calor. Se eu diminuo a temperatura, veja, entalpia e temperatura são, né, proporcionais, diretamente proporcionais. Então, se eu diminuir a temperatura do meu sistema, a entalpia ela vai decrescer também, tá? Olha que bacana. Pega isso ó, temperaturas altas, aumento de temperatura, aumenta a entalpia. Temperaturas baixas, diminui a entalpia. Aí você pensa, né, dá para a gente até associar a um certo nível, não totalmente, mas a um certo nível, dá para a gente associar, por exemplo, esse aumento e essa diminuição com os processos endotérmicos e exotérmicos, tá? Quando você aumenta a temperatura de um sistema, por exemplo, eu vou ferver a água. Quando eu vou ferver a água, eu estou aumentando a temperatura da água, certo? Logo, a entalpia também vai crescer. Que tipo de processo é esse? Eu não posso afirmar para você que todos vão ser assim. Mas nesse caso, por exemplo, que eu dei, a água fervendo, ela é um processo endotérmico ou exotérmico? Ela nem é química, é só físico. Um recipiente de água fervendo é um processo endo ou exotérmico? Hã? Vou escolher um nome aqui. Endotérmico. Endotérmico. Então, olha, isso aí, perfeito. Então, perceba que se há o aumento da temperatura, aumento da entalpia, se a entalpia está aumentando o seu valor, né? Obviamente que esse processo aí ele vai se caracterizando, ele vai tendendo a ser endotérmico, tá? Mas isso vai depender muito da situação. De qualquer maneira, temperatura e entalpia diretamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro também aumenta junto. Quando um diminui, o outro diminui. O outro, pergunta? Não? O outro fator que também é importante é a fase de agregação. Evidentemente. Por quê? As fases de agregação dos materiais, ela também vai estar diretamente associada à temperatura em que esses materiais se encontram. Então, evidentemente que não somente, mas ela também se associa a ela, ok? Então a gente tem o seguinte, no caso, ó, as mudanças de fase, quando substâncias são observadas nas suas diferentes fases de agregação, tá? Nós dizemos o seguinte, a entalpia da substância depende da forma de agregação dela. Ou seja, gases têm o maior valor de entalpia, ou seja, eles têm uma quantidade de calor muito grande, tá? Seguido do líquido e, por último, o sólido. Então, quando eu observo substâncias químicas em diferentes estados físicos, olha o gráfico, eu percebo que a quantidade de entalpia do sólido, do líquido e do gasoso, elas têm diferença. Percebe que a do gás ela é bem maior do que a do sólido. Então, esse tipo de situação você tem que considerar.
qual é o estado físico do meu material? Se ele for gasoso, eu sei que aquela substância no estado gasoso, ela vai ter uma quantidade de entalpia maior do que aquela substância no estado líquido, que por sua vez é maior do que aquela substância no seu estado sólido, tá? Então, ó, ΔH de uma substância gasosa é maior que o ΔH de uma substância no estado líquido, que é maior do que uma substância, né, que o ΔH de uma substância no seu estado sólido. Graficamente, você consegue perceber, olha só, olha o valor de entalpia do gás e olha o valor de entalpia do sólido. Então, ó, a energia para o sólido ela é bem baixa. Já para o gás, apesar de reduzir, ela não reduz tanto quando comparado. Isso é muito importante. Comparar as substâncias nos seus diferentes estados físicos, lembrando sempre de que o gás é a substância mais entálpica, vamos colocar assim, ou seja, ela tem a maior quantidade de calor que a do sólido, e o líquido é intermediário entre os dois. Pergunta. Perguntas? Nenhumas aqui agora? Tudo bem? Então, ó, por enquanto, nós estamos tratando o seguinte: fatores que interferem no processo de entalpia, ou seja, na quantidade de calor que está absorvendo ou liberando um sistema, uma reação química. Termoquímica. Gustavo, Oi. a pressão, ela auxilia no... É só nos sólidos e nos líquidos ou não auxilia nos sólidos e nos líquidos? Mas para que você quer a pressão? Olha só, depende. Você está querendo saber o que da pressão nos sólidos, nos líquidos e nos gasosos? Se ela auxilia em alguma coisa? Na quantidade de calor? É. Na entalpia? Não, é isso que eu ia falar aqui agora. Ó. Por quê? A pressão, né? Temperatura, pressão e estados físicos. A pressão, Yuri, talvez você esteja confundido com isso. Ó. A pressão, ela interfere no estado físico da substância, sim. Por exemplo, a botija de gás. A botija de gás de cozinha, o material que está ali dentro naturalmente é gasoso, mas como ele é submetido a altas pressões, ele fica no estado líquido. Então, veja, a pressão interfere no estado físico. Só que aí você tem o seguinte: como a entalpia, ela obrigatoriamente não, mas ela é calculada sobre uma condição de que todos os materiais estão submetidos a uma pressão de 1 atm, nós falamos que a pressão, exceto em situações extremas, muito elevadas mesmo de pressão, de valores de pressão, exceto nessas situações, ela não interfere na entalpia do sistema, tá? Exceto em condições anormais, beleza? Então, de maneira geral, a pressão só interfere, ela é capaz de interferir no estado físico, ela é capaz de interferir na entalpia, mas, nesse último caso, ela só interfere, ou seja, ela só interfere na entalpia quando o material é submetido a um valor muito alto de pressão. De uma maneira geral, não há interferência, porque toda a entalpia é calculada a pressão constante de 1 atm. Tá bom? Tá ligado? Entendido? Tá bom. Gustavo, Oi? como é que seria assim, essa entalpia? Sim, eu sei que é, só que parece meio vago ainda. Minha Como? cabeça. Sim, eu sei o que é entalpia. Só que Que é parece tá meio entalpia? vago na minha cabeça O que é o que é entalpia? ainda. Que tipo, eu sei que é a O energia que é? interna que as moléculas de uma substância possuem, mas tipo, Quantidade de calor absorvida ou liberada em uma reação química. ah, tá. Energia interna é diferente de entalpia. Cuidado! Tem diferença entre as duas questões. Energia interna é uma coisa, entalpia é outra. Ambas são calculadas variações, mas quando eu olho para a entalpia do meu sistema, eu estou querendo observar um ponto importante. Ah, Qual a tá. quantidade de calor absorvido ou qual a quantidade de calor liberado para que essa reação química aconteça?
Tudo bem? Uhum. Então, isso é a definição de entalpia. Quantidade de calor, né? Conteúdo de calor absorvido ou liberado por um processo, seja ele físico ou químico. No caso aqui, a gente está tratando da química, então a gente vai falar de reações químicas. Tá bom? Então parece que o site tá errado. Quê? É que pensando aqui, ó. No site aqui, tipo assim, eu pesquisei antes Que de perguntando, site, só que meu mesmo assim eu amigo? não entendi. Aí, tipo assim, Ó, no elas site tá são assim, a valores, elas entalpia. são relacionadas as duas. Elas são Aham. relacionadas, Tá falando que a ambas. entalpia corresponde à energia interna. A entalpia, olha, vamos voltar aqui. Não, não, sempre, sim. É o que tá no site. Não, Tô tudo falando. bem, mas tem que tomar muito cuidado com esses sites, olha só. Variação de entalpia. Ó, a variação de entalpia ou a entalpia, ela é uma medida que, evidentemente, depende do ΔU. Olha aqui, ó. Uhum. Ela depende do ΔU. Como ela depende do ΔU, evidentemente que ambas vão estar atreladas, mas nem sempre a variação de energia interna ela é igual à variação de entalpia, entendeu? Nem sempre. Entendeu? Deu para sacar? Elas são relacionadas, mas há uma diferença entre elas. Uhum. Ok? Entendi. Ó, veja, a entalpia, olha aqui, ó. A entalpia, ela é a soma da variação de energia, ó, com a variação de pressão e volume a variação de pressão não, mas a pressão e o volume de um determinado material. Então, elas estão relacionadas, mas nem sempre, dependendo da situação, você consegue fazer a relação não, desculpa, você consegue ter valores idênticos para, né, a mesma situação. Ok? Ok. Então depende muito da forma, né? Tudo depende do estudo que está sendo feito, o que eu estou observando da minha reação e assim sucessivamente. Então vamos lá. Outro fator que interfere na minha entalpia ou na entalpia de um sistema é a quantidade de reagentes e produtos, tá? Então, ó, a entalpia é uma propriedade extensiva. O que é uma propriedade? Olha lá, de novo, voltando ao capítulo 8. O que é uma propriedade extensiva e o que é uma propriedade intensiva? Esse ponto aqui é fundamental. Observa as duas reações químicas abaixo. Observe os valores de entalpia dessas duas reações químicas abaixo. O que aconteceu? O que tem de diferença da primeira para a segunda reação? Qual a diferença que existe entre elas? São as Dobrou o mesmas. número de mols? O dobro. Aumentou, dobrou o número de mols. O que aconteceu com o valor da entalpia para essa reação onde foi dobrado o número de mols em Dobrou relação à também. primeira? Dobrou também. Isso, ó, é muito importante, pessoal. Balanceamento. Quando nós formos calcular o valor do ΔH, é importantíssimo que o balanceamento das equações esteja correto. Por que tem que estar correto? Olha, eu não preciso explicar. Tá exposto aí na sua cara aí, na sua tela. Olha aí. Por que o balanceamento, por que isso é importante? Porque quantidades de reagentes e produtos, elas vão, é óbvio que vai interferir na quantidade de entalpia. Se eu tenho uma substância que tem 10 de energia calorífica, sei lá, se eu tenho uma reação química que absorve 10 de energia para acontecer, se eu dobro a quantidade de substâncias dessas reações, eu vou precisar dobrar a quantidade de energia também que ela vai receber. Óbvio, senão não tem como ela acontecer. Então, quantidade de reagente e produto também interfere. Todo aumento, é proporcional. Todo aumento de reagentes e produtos, seja dobrando, triplicando, quadruplicando, que seja, vai também gerar um aumento no valor da entalpia do sistema. É extensivo. Depende da quantidade de substâncias que estão ali. Beleza? Então, muita atenção a isso aqui. Por que eu estou falando muita atenção a isso aqui?
Porque quando nós formos escrever as chamadas... Opa. Quando nós formos escrever as chamadas equações termoquímicas, aplicar o que a gente vai chamar de lei de Hess, para calcular a entalpia, você vai ter que ter balanceado corretamente, modificar valores fornecidos pelo exercício. Por quê? Porque depende da quantidade de reagentes e produtos. Então, muita atenção a esse conceito aqui. Ah, Oi. esse negativo só quer dizer que ele é um exotérmico ou quer dizer tipo que o exemplo 2 tem mais calor, tem menos calor do que o exemplo 1? Não, não. Aqui, na verdade, ele só está dizendo que é exotérmico e que a quantidade de calor liberada, ela dobrou. Então, é isso. Não que tem mais ou que tem menos, entendeu? Não vai por esse lado, não. Não tem a ver com temperatura, assim, né? Tipo assim, porque se olhar só por temperatura normal, o 44 seria mais quente do que o 88. Sim. Então Sim, não se você olha... refletuário. Não, você olha... Ok, calma. Ó, vou explicar para vocês aqui à luz da astrologia. Estamos numa fase chamada de Mercúrio retrógrado. Essa fase, até dia 12 de julho, vai dar um BO geral em tudo, tá? Então, comunicações tecnológicas vão ficar muito ruins. Olha aí, travando. Sim, vamos passar. Você vai precisar, muitas vezes, ter um pouco mais de paciência para poder... O meu não está travando de... Ó, não... Camille, está travando? Quem está travando a minha voz? Pra mim, Maria? não. Pra mim, não. Tá vendo? Então, é isso aí, ó. É O isso que meu eu tô tá falando. travando. É isso que eu tô falando, Yuri. Mercúrio retrógrado. Ele interfere nas tecnologias. Isso vai ficar gravado. Nem sabia disso, gente. Nas comunicações, então vai ficar um caos até dia 12 de julho, tá bom? Então, vamos nos alinhar, alinha aí, Não falando demais. alinha aí seu chakra. Mas brincadeiras à parte, a gente está passando por um período... Brincadeiras não, né? Assuntos à parte. A gente está passando um período onde que todo mundo está usando a internet. Então, a gente sabe que... Né? A gente sabe que... Vai. A gente sabe que a internet... Não, o que aconteceu? Quê? O que aconteceu que você estava falando aí? Mas Ei, não, Maria Clara? A gente tá no banheiro, é isso mesmo? Não, eu já Pode. fui, eu. Então vamos lá. Melhor foi o Gustavo falando, vai. Vai, ora. Você tá na sua casa, pode ir. Eu ia falar, ó, gente, quando quiser ir no banheiro é só desligar o áudio e vai, entendeu? Já tá desligado, né? Eu nem sei se vocês estão olhando ou não, mas muitos estão. Vamos lá. Estruturas cristalinas, pessoal. Olha só, aqui também é muito importante, porque estruturas cristalinas, quando ele fala disso aqui, ele não está falando somente de compostos iônicos, sólidos, cristalinos, etc. Eles também envolvem aqui. Mas quando a gente está tratando, nesse caso, o livro está tratando desse tópico, ele está falando para que a gente tome cuidado nos alótropos, tá? Alótropos são aquelas substâncias simples formadas pelo mesmo elemento químico, mas que apresentam quantidades diferentes desse elemento na fórmula. Então, por exemplo, a gente tem o diamante, a gente tem o grafite, são alótropos do carbono, a gente tem o enxofre ortorrômbico, o fósforo branco, o fósforo vermelho, e assim sucessivamente. Então, a gente tem uma série de substâncias, o gás oxigênio, o gás ozônio, que se comportam dessa maneira. No caso de alótropos, normalmente alótropos, substâncias alotrópicas, cristalinas, é muito importante que vocês saibam isso aqui, ó. Sempre existirá uma forma mais estável. Sempre uma dessas formas, então, por exemplo, você olha para o diamante, você olha para o grafite, diamante, grafite, uma dessas duas formas é mais estável. Seja o grafite, seja o diamante. Aí a gente vai descobrir agora.
Nessa substância mais estável, cuidado, porque esse tipo de coisa é o tipo de pegadinha de exercício. No alótropo mais estável, a entalpia será menor. Ou seja, quanto mais estável o meu alótropo, a minha estrutura cristalina, quanto ela mais estável for, menor é a energia. Evidentemente, porque aí os átomos já vão estar nas melhores geometrias, a repulsão eletrônica entre elétrons, prótons, e, enfim, também se torna menor. Então, tudo isso, todos esses fatores, eles vão se combinando para fazer com que a forma mais estável, ou seja, a forma em que os átomos se encontrem com a menor energia, seja também, entalpicamente falando, menor. Né? E ser estável significa que o átomo, ou a estrutura química, está com menos energia possível. Então, quanto mais estável, menor é o valor da entalpia, ou seja, os alótropos mais estáveis do meu material sempre têm um conteúdo de calor, um conteúdo de entalpia menor. Qual dos dois é mais estável? O grafite é mais estável, não? O grafite, ele é mais estável, não? Sim, sim. Olha só, isso nos mostra o seguinte, que o diamante, ele tende, diamante mesmo, natural, ele tende a se transformar em grafite. Tende. Ah, meu Deus, então quer dizer que o diamante vai se transformar em grafite? Pode. Não sei se esse processo é hoje ou amanhã, ou se vai demorar bilhões de anos para acontecer. Mas todas as formas alotrópicas instáveis, elas tendem a se transformar naquelas mais estáveis com o passar do tempo, condições de temperatura e pressão. Então, quando você observa aqui, ó, a queima de ambos produz uma quantidade de calor, libera uma quantidade de calor. Agora uma pergunta aqui, só para antes de eu passar para frente. Queima. Por que eu falei que isso é uma queima? Porque está envolvendo o gás oxigênio. Nos seus reagentes. Toda queima, obrigatoriamente, ela só pode ser de uma natureza. Se eu queimar qualquer coisa, ela só pode ter uma natureza de entalpia. Que natureza é essa? Endotérmica ou exotérmica? Toda queima. Exotérmica, gente. Não tem como. É possível ser ele. Se você queimar um pedaço. É verdade, mano. Lógico. Se você queima um pedaço de papel ou queima qualquer outra coisa, Não fica frio. quando você se aproximar da chama, você não vai sentir seu corpo ficando frio. Não é verdade? Então, quer dizer, Com a certeza. queima, ela é um processo que libera calor. Então, independente do tipo de substância que está queimando, queimou, obrigatoriamente o ΔH tem que zerar, não, tem que ser exotérmico. Ele tem que entender ao processo exotérmico, sempre. Tá? Pessoal, outra coisa, o que vai de encontro com isso aqui de cima, ó. Quantidade de reagentes e produtos e mais a forma como os reagentes e produtos se encontram. Então, veja bem, quando você prepara soluções, a concentração do solvente interfere na variação de entalpia, tanto de solvente quanto do soluto, tá? E, né, a quantidade deles. Se, por exemplo, eu tenho uma solução formada com ácido sulfúrico concentrado e NaOH aquoso e uma outra solução formada pelo mesmo ácido, só que agora diluído, não mais concentrado, reagindo com o mesmo NaOH, há uma diferença, tá,
entre essa quantidade de calor que vai ser liberada ou absorvida. É fácil você verificar isso, olha só. Não é fácil, assim, é fácil. Soda cáustica, o NaOH, quando você coloca o NaOH puro, vamos lá, comprei a soda cáustica no supermercado, a gente já fez isso na sala. Vocês lembram? Que eu já até falei, coloca a mão aqui embaixo do recipiente, vocês veem que estão esquentando. Lembram disso? Aquele dia Era foi aquele massa. líquido que mudava de cor? Isso. Lembra disso? Lembra dessa situação? Se você se recorda dessa situação, você vai entender exatamente esse ponto aqui. Quando eu dissolvi a soda cáustica ali na água, o que você sentiu com o recipiente? Esquentar, né? Isso significa que a mistura, olha lá, ó, a formação de uma solução e a forma como está o meu soluto e o meu solvente, ela vai interferir na quantidade de calor que está sendo liberado pelo processo. Isso significa o quê? Que substâncias mais concentradas, ou seja, no seu estado puro, elas, quando dissolvidas em outras, ou quando reagem com outras, produzem uma quantidade de calor muito superior, não sei qual, isso vai Cloro. depender do exercício. Hã? O cloro funciona também. Também, Gera calor. também. Uma quantidade de calor muito... Aí vocês vão ver futuramente que qualquer ruptura de ligação, romper ligações libera calor. A gente vai ver daqui a pouco. Qualquer substância que esteja na forma diluída, então, por exemplo, se eu pegasse a mesma soda cáustica que eu coloquei lá no copinho e fizesse assim antes de mostrar para vocês, ó. Eu peguei ela do recipiente, joguei na água e falei, olha aqui, tá quente. Aí você falou, tá quente mesmo. Se eu fizesse esse processo aqui, ao invés de fazer isso que eu falei, pegasse a soda cáustica, dissolvesse na água. Essa solução que eu fiz, colocasse ela em mais um pouco de água, ou seja, diluísse ela mais. Quando eu mostrasse para você o recipiente da solução diluída, você ia sentir ele quente também. Só que numa intensidade muito menor do que se eu tivesse utilizado a soda cáustica no seu estado puro ou concentrado, né? No caso aí, concentrado, não puro. Então, muita atenção a isso. A forma, se está diluído, se está concentrado, ela também interfere. Olha lá, ó, o ΔH vai mudar devido à maneira como as moléculas estão dispostas, ok, pessoal? Elas vão estar ou mais diluídas, vão ter mais solventes, enfim. Uma série de coisas que a gente já sabe Gustavo, e interfere no processo. Oi. mas tipo, como que eu vou saber quem vai ter o ΔH maior ou menor de acordo com a concentração? Ele vai te indicar, Maria. Por exemplo, ele pode falar assim: ao preparar uma solução química utilizando ácido sulfúrico concentrado. Aí você tem que falar, opa, se de repente o exercício me pede para comparar esse valor de ΔH do concentrado com a mesma substância diluída, eu já sei que a do concentrado vai ter que dar maior do que a do diluído. Você entendeu? Agora, a forma que isso, o valor, a quantidade, vai depender do exercício. Aí eu não sei te falar porque depende dos dados fornecidos pelo exercício. Aí só olhando o exercício mesmo. Então, o que eu estou te ensinando aqui agora é você olhar para uma informação que pode não aparecer escrita. Se eu te desse só essa reação química acontecendo assim, ó, essas duas reações aqui te fornecem... Eu tapando a tela do meu computador. Gustavo, se fosse, por exemplo, dar exemplos de valores desse ΔH aí, no caso, o primeiro exemplo poderia ser, tipo, -10 e o de baixo -5, porque o de cima libera mais. Isso aí. Às vezes a variação, Camille, não dá, a diferença não dá tão gritante assim, mas já é uma diferença observada. Igual aqui, ó, por exemplo, você pode ver que a diferença é de 0,5, mas já é uma diferença. Em termos de calor, é diferença. Então, há diferença, ok? Então, Maria, olha só. Se eu te forneço só isso aqui, ó, só as duas reações, e fala assim, analise as duas reações em termos do ΔH. Aí te dou valores e etc. Qual vai ter um valor mais
valor superior do que o outro, né? Ou compare, faça comparações. Aí, ó, só olhando isso aqui, você já tem que saber ó, que isso está concentrado e isso está distribuído. Esse vai ser maior do que esse. Não sei em quanto, mas vai ser maior. Tá vendo? Então, o que eu estou te falando aqui é fatores e como você lê a interferência desse fator. Porque eu não preciso te dizer que a substância está diluída ou concentrada. Eu simplesmente escrevo a reação, igual aqui, ó. Se você não souber ler esses dados e não souber ler o que ele significa, isso daqui não vai fazer diferença nenhuma para você. Você entendeu? Agora, em termos de valores, eu não sei porque depende do exercício. Depende do que ele está Concentrado, ele não fornecendo. precisa de colocar nada? Que? Concentrado, ele não precisa de colocar nada, o valor embaixo? Não entendi a pergunta, Camille. Repete de novo. É esse nome, concentrado. Ah, Eu sei que, tipo, igual aquoso, ali de baixo, líquido e tal. E o certo. concentrado, ele escreve tudo. Normalmente aparece concentrado ou só conce, só até aqui, entendeu? Assim. Mas normalmente aparece concentrado. Ok? Beleza? E os valores e variações de entalpia aqui, a partir daqui, né? Eu vou parar a aula agora nesse momento, na verdade. Né? Meu livro travou. Pessoal, equações termoquímicas, que é talvez só um trechinho aqui antes de finalizar, a gente já viu isso daqui, eu já falei sobre elas no capítulo anterior. Elas são equações químicas. O que são as equações termoquímicas? Devem representar o fenômeno termoquímico de forma mais precisa. Ou seja, ela tem que me indicar o quê? Além da reação, qual é o outro dado que vem presente em uma equação termoquímica? O valor do ΔH. E às vezes a temperatura, tá bom? Então, veja bem, ó, equações termoquímicas é a escrita da reação com valores do ΔH presentes, ok? Isso que é uma equação termoquímica, não tem o que ficar muito em cima delas. As equações termoquímicas são equações químicas que descrevem o comportamento térmico da reação. Se elas descrevem o comportamento térmico da reação, você vai ter em uma equação termoquímica reagentes e produtos e também a informação da quantidade de calor que está sendo absorvida ou liberada no processo. É um termo, é um nome, equação termoquímica. Você só precisa... olhei para essa equação química aqui, tem um valor do ΔH? É uma reação. Só que aí, para especificar mais, eu falo assim, não, é uma equação termoquímica, entendeu? Para dizer com mais precisão o que é ela. Só para isso, ok? Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, olha só, na aula de amanhã, é aula de laboratório amanhã. Provavelmente eu devo continuar, eu vou pensar certinho agora à tarde, mas provavelmente eu devo continuar explorando esse capítulo com vocês para a gente, né, não ficar com ele solto de uma semana para outra. Laboratório, explosões. Explosões? Cadê? Tem que fazer alguma reação química em casa. Quem dera, eu queria. Se vocês tivessem material, eu mandava essa experiência para vocês fazerem. Eu tenho cloro. Eu tenho, é que fala, tenho ácido clorídrico, eu acho. Não é isso não. Cloro. Aquele que você usou lá. Dá pra fazer experimento. Sulfúrico. Eu tenho. Mas você é um cara diferenciado, né, Manel? Ai. Falar alguma coisa. Camille, quem era? Maria? Não, só Eu falei tenho que- água na minha casa. Só. Pois é. Desculpa, Camille. Não, eu só ia falar que sempre é Manel. Pois é. Então, pessoal, amanhã a gente deve continuar isso. Eu devo trabalhar com simuladores com vocês nas aulas de laboratório, mas isso vai ser para a semana que vem, tá bom? Beleza? Então, ó, terminem de ler aquele capítulo ali para a gente fazer a aula amanhã certinho. E meninos do meu grupo, lembra que hoje, 5h30, a gente vai ter a reunião. Eu estou fazendo para ajudá-los, ok? Mas se Tá vocês bom. falarem, não, professor, não precisa, não precisa. Tá? Então é isso. Obrigado, pessoal. Até a próxima.